É um dos temas em análise esta manhã com a especialista em geopolítica do NAU, Maria João Tomás. Muito bom dia, Maria João. Seja de novo bem-vinda. É por aqui que começamos a nossa análise, porque foi mais uma vez uma noite sangrenta, de novo a capital ucraniana. Um ataque precedido aqui de várias circunstâncias, não só os alertas de Volodymyr Zelensky novamente. Houve também esta tentativa da Rússia de obter um cessar-fogo, ou de propor um cessar-fogo. A Ucrânia recusou. Foi uma resposta, uma retaliação a essa recusa? Bom dia, foi uma resposta e espera-se mais. Depois dos ataques que houve a São Petersburgo e a Moscovo, está-se à espera que haja um ataque em grande escala da parte da Rússia. O que é que nós sabemos sobre o que pode vir a acontecer? Sabemos que estão fechadas por ordem russa as fronteiras com os países bálticos, com a Finlândia, com os países do Cáucaso, nomeadamente a Arménia e o Azerbaijão, e também estão fechadas as fronteiras com os países da Ásia Central, nomeadamente o Cazaquistão, por exemplo. Essas fronteiras estão todas fechadas. Portanto, o que é que isso nos quer dizer? Quer dizer que está-se a preparar um ataque em larga escala. E as fronteiras com estes países estando fechadas querem dizer exatamente isso. Ou seja, não havendo circulação entre estes países para prevenir ou para preparar um ataque em grande escala. E é isso, fala-se em ataques a países que não convinha que a Rússia o fizesse, porque põe em causa uma estrutura e põe em causa a própria geopolítica da Europa, que está-se a falar de um ataque à Polónia. E a Polónia, como sabemos, é NATO. E a Polónia está preparadíssima para uma situação destas. Tem, aliás, investido em defesa, como exatamente. A ver, vamos. Uma coisa é certa, as fronteiras estão fechadas nestes países que fazem fronteira com a Rússia por ordem russa. Isto quer dizer que a Rússia está a preparar um ataque em grande escala, muito maior que estes ataques cirúrgicos que estão a ser feitos na capital da Ucrânia. Portanto, a ver, vamos. A minha perspectiva será, temos agora o funeral de Khamenei até dia 9. Portanto, a esperar alguma tipo de ligação com essas cerimónias fúnebres, ou mesmo com a Cimeira da NATO em Ankara, começa amanhã, dura até quarta-feira? Com a Cimeira da NATO não me parece que eles vão fazer alguma coisa, até porque as cerimónias fúnebres de Khamenei estão a decorrer até dia 9. Até quinta-feira. Até quinta-feira. Portanto, parece-me que isto, durante este período, não será. Mas a seguir, sim. Não nos podemos esquecer que a Rússia tem o Irão como aliado e que o Irão tem estado a apoiar as ofensivas russas, nomeadamente na questão dos drones. Portanto, é de esperar que, por respeito também a Khamenei, que se façam as cerimónias fúnebres e depois a fazer será depois. E porquê? Não só por causa do respeito a Khamenei, mas também porque o Irão fornece drones e fornece armamento à Rússia. Portanto, é um aliado com que a Rússia conta. E é por essa razão que, na minha perspectiva, a acontecer alguma coisa em grande escala... A Rússia não vai querer minar de alguma forma essa relação, não é? Exatamente. A acontecer alguma coisa em grande escala será a seguir ao funeral de Khamenei, por respeito e para poder contar militarmente com o apoio do Irão no fornecimento de material, como por exemplo os drones. Sim. Já vamos aprofundar também essas cerimónias fúnebres, mas ia perguntar-lhe apenas também se havia alguma ligação com aquilo que foram as chamadas telefónicas feitas no fim de semana entre o presidente Donald Trump, também vamos falar dele já de seguida, e Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, propondo aqui uma ajuda num acordo de paz. Logo depois vemos novo ataque da Rússia, de novo a incidir sobre edifícios residenciais e sobre civis. Donald Trump tem uma estratégia muito própria, que é negocia com aqueles que têm posição de força. Portanto, nós temos estado a ver a Ucrânia com uma posição crescente em termos militares, não só em termos de capacidade de resposta
à Rússia, mas também em termos de capacidade de construção de um tipo de armamento que está na charneira e está na charneira da inovação. E que outros países, por exemplo, não o têm. Estou a falar dos drones e dos equipamentos militares não tripulados. O que dá uma grande vantagem a quem os usa, porque nós sabemos que a Rússia, neste momento, está com um problema gravíssimo, gravíssimo. Muitos. Mas um deles será, para além do combustível, que nós vimos isso... Tem tudo a ver com os ataques ucranianos. Que é difícil. Muito cirúrgicos, estruturas a Ucrânia tem estado a ir a ataques cirúrgicos a infraestruturas de fornecimento de combustível, portanto, e de armazenamento de hidrocarbonetos, o que tem estado a causar uma grande falta de gasolina nas ruas da Rússia, de Moscovo, por exemplo, onde se vêem facilmente filas e filas e filas de pessoas a tentar abastecer o carro num dos países que é um dos maiores exportadores. Portanto, faz aqui aquilo que a Ucrânia está a fazer, causa moça e está a causar danos na Rússia. O que é que eu quero dizer com isto? Putin normalmente gosta de dialogar com aqueles que têm uma posição de força. Nós vimos a cimeira do Alasca. Nós vimos a cimeira do Alasca e Trump com aquela grande deferência para com Putin. Vimos depois agora, com os ataques todos de Zelensky e da Ucrânia à Rússia, temos estado a ver uma posição crescente da Ucrânia em termos militares. E Donald Trump já não fala com Zelensky da mesma maneira que falava. Naquela célebre imagem que estamos aqui. As características do seu apoio. Ou seja, e hoje Vladimir Zelensky, depois deste ataque, volta a pedir, até a propósito da cimeira da NATO, volta a pedir ajuda aos Estados Unidos, mas sabemos que a ajuda em termos de armamento é paga, portanto não se pode chamar propriamente uma ajuda. É uma venda de armas e não um oferecer de armamento, como acontecia no tempo de Biden. Mas eu não creio que haja aqui assim por parte, lá está, que Trump vá ajudar no que quer que seja a Ucrânia. Penso sim que o que está aqui em causa é que Zelensky sabe que vem um ataque em grande escala e que é necessário fazer um acordo o mais cedo possível. Neste momento está numa posição de maior força que estava há um ano atrás. Mas ainda assim? Ainda assim, sabemos que há um desnível, não é? Putin é imprevisível. E também sabemos que Putin sabe que não pode perder esta guerra. Porque se perder esta guerra, ele próprio também poderá desaparecer de cena, não sei como, porque na Rússia é muito fácil isso acontecer. E, portanto, ele sabe, Putin, que tem a cabeça a prémio caso não ganhe esta guerra, que está a causar por mês 30 mil mortos de soldados que morrem na batalha nas batalhas, nas linhas da frente, em comparação com a Ucrânia, que não acontece, porque a Ucrânia tem equipamentos não tripulados. E isso faz uma grande moça na sociedade russa, que não aceita que depois de todos estes sacrifícios, a Rússia não vença. Não é de espantar que haja uma quebra demográfica também na muito Rússia, grande, isso porque vai as pessoas ser sabem que os muito filhos difícil de vão reparar. Para a guerra. Sim. Vamos virar agulhas para o Médio Oriente numa semana muito importante. Médio Oriente e Estados Unidos. Sim. Vamos começar pela mensagem publicada por Donald Trump, que a Maria João quis aqui trazer para destacar, onde o presidente norte-americano, já vamos ver, destaca que estão todos presentes nestas cerimónias fúnebres no Irão, a propósito de Ali Khamenei, abatido, se bem nos recordamos, no início da guerra, por Estados Unidos e Israel, mas diz que nada vão fazer, poderiam eliminá-los a todos, nada vão fazer porque depois não teriam ninguém para negociar ou com quem negociar. Como é que interpreta esta mensagem, sendo que Donald Trump diz que estão todos, mas a informação que nos chega é que Mojtaba Khamenei não estará presente por motivos de segurança? Nem o Mojtaba, nem o Vahili, que é o chefe da Guarda Revolucionária. Esse também nunca aparece. Nós sabemos que ele existe,
até temos umas imagens dele, não sabemos se ele, entretanto, fez alguma operação para ficar diferente, mas sabemos que as cúpulas do poder não aparecem. São as duas pessoas que mandam, no fundo, neste momento, no Irão, não é? São. E vamos perceber porquê, como é que isto funciona. Agora, há aqui uma coisa que é muito importante e que Donald Trump devia saber. O Irão tem, neste momento, aqui, um regime que, de início, em 79, começou por ser uma teocracia, portanto, mas que neste momento é um regime militar, não tenhamos dúvidas disso. Mas, de qualquer forma, tem uma estrutura muito bem organizada. E o que é que eu quero dizer com isto? Donald Trump devia saber que o Irão vem de uma civilização milenar e que, se formos um bocadinho atrás, vamos àquilo que era o exército invencível da Pérsia e em que estava o contingente no flanco de ataque. Quando um era atingido, imediatamente era substituído por outro em boas condições. Portanto, se um combatente, se um guerreiro era atingido, era ferido, era automaticamente retirado e era substituído por outro. Foi aplicada ou replicada na estrutura do poder, em toda a estrutura do poder. Até hoje, adaptado aos regimes. Portanto, se de início era um regime islâmico, neste momento temos um regime militar, não tenhamos dúvidas disso. Porque a parte islâmica já pouco conta, até porque este senhor que aqui está não é ayatollah. Não tem estudos para ser ayatollah. Não vamos ver isso, que tem a ver com uma coisa que aconteceu há uns anitos atrás, que foi o Sr. Razi, que morreu numa noite de nevoeiro. Esse era ayatollah, este não é. Mas para ser ayatollah é preciso ter estudos. É uma espécie de estudos teológicos, em que lhe permite, por exemplo, emitir fatvás. Não quer dizer que agora não tenha sido ayatollah, nomeado ayatollah por decreto, mas teologicamente não é um ayatollah. Por isso portanto, é que havia não algumas tem reservas, não é? Teve muitas reservas e não foi só reservas, na sua escolha. Mas vamos perceber porque é que ele foi eleito. Mas responderia esta pergunta com um sim? É uma teocracia Neste momento não é. No estrito sentido da palavra? Neste momento não é uma teocracia. Neste momento é um regime militar, porque quem manda, e vamos ver isso, é o líder supremo, que neste caso não é ayatollah, porque o filho de Khamenei não é ayatollah, Mojtaba não é ayatollah, mas andou na guerra com todos os principais líderes que nós temos neste momento. Há uma proximidade, uma ligação forte à Guarda Revolucionária. São irmãos de armas. E isso faz uma coisa muito simples. Faz com que, ao contrário daquilo que se possa pensar, eles não se vão atraiçoar uns aos outros, porque estiveram na linha da frente a lutar corpo a corpo, lado a lado, para defender o seu país. E quem já esteve em cenários de guerra percebe que os irmãos de armas não se atraiçam uns aos outros. Daí que a Guarda Revolucionária expressou a obediência. E a Guarda Revolucionária, neste momento, é constituída por ex-combatentes da guerra Iraque-Irão, que vamos lembrar que foi logo a seguir à tomada da Revolução Islâmica, portanto, logo a seguir à Revolução Islâmica, em que o Iraque ataca o Irão. E nessa altura, muitas que não são neste momento a cúpula do poder no Irão. E vamos avançar para a próxima imagem para também acompanhar aquilo que está a dizer. Só aqui uma melhor. Questão, eu trouxe esta imagem. Fui eu. A Maria João ainda não queria avançar. Não, mas podemos recuperar só para acabar, só para terminar o seu raciocínio, claro que sim. Aqui podemos ver aqueles que apoiaram a eleição de Khamenei, do Mojtaba, que são toda a estrutura de poder militar. E porquê? Porque são os militares que quiseram escolher alguém da sua confiança. E foi por isso que elegeram Mojtaba. Mojtaba tem um defeito muito grande e que foi um defeito apontado muitas vezes. Temos de avançar agora, sim? É filho do anteriores. E o Irão não é uma monarquia. E isso foi algo Embora o que líder supremo causou... seja uma espécie de rei,
Não é rei, não, é uma república. Sim, uma espécie de... É uma república. Tendo em conta o poder que tem, e aqui aqui vemos bem a centralização do poder. Do poderes. Portanto, há aqui várias entidades, mas reportam todas elas ao líder supremo. E, portanto, o líder supremo pode nomear uns chefes do poder judiciário, portanto, chamados juízes, que também têm o poder de emitir, por exemplo, fatvás, por exemplo, ou de aceitar ou de as trabalhar para o líder os fazer. E depois temos também aqui controle direto sobre a guarda, sobre aqueles que são os guardiões, que são 12 membros, que são eleitos, Conselho dos Guardiões, que são 12 membros, 6 são nomeados diretamente pelo líder supremo e os outros 6 são nomeados diretamente pelo judiciário, sendo que quem manda no judiciário é o líder supremo. E o mesmo Portanto, acontece quem com o manda Presidente, em tudo isto é ele. E com depois o Parlamento. temos A independência destas instituições pode dizer-se que é nula, não é? É, por isso Quase é que nula. dizem que se é uma democracia... Claro. Vamos lá ver. É uma democracia... Aqui é bem visível nesta imagem a diferença Eduarda, mas para um sistema eleições. democrático. Eles têm eleições. E as eleições, homens e mulheres votam. Claro, mas não é só isso. Não é só disso da eleição que depende uma democracia. Mas quem são os candidatos a candidatos para a Assembleia dos Espertos, para os Magilis, não, os Magilis estão aqui, para a eleição dos membros do Parlamento, o 290, passa pela crivo do Conselho dos Guardiões, que por sua vez é controlado pelo líder supremo. Portanto, estamos a ver que quem manda nisto tudo é o senhor que não aparece. Que ainda não vimos, porque manda as mensagens temos também a Assembleia pela televisão estatal, que de resto importa também aqui dizer, enquanto podemos também avançar para a próxima imagem, para termos tempo para tudo, é também controlada a televisão estatal é controlada, o líder Irã, supremo. o TV... Também escolhe os também diretores. Escolhe. Temos a Assembleia dos Espertos, que depois também são 88 clérigos, que esses sim vão eleger o líder supremo. Mas esta Assembleia dos Espertos é nomeada pelo Conselho dos Guardiões. Portanto, isto anda tudo em círculo. Claro. Quem manda é este senhor, que é o líder supremo. Vamos perceber agora como é que também sob a liderança do líder supremo, neste caso era o Ayatollah Ali Khamenei, agora como é que era a estrutura do poder? A estrutura do senhor, que neste momento estão a decorrer as cerimónias fúnebres. Portanto, nós temos as Forças Armadas, que por sua vez têm a Guarda Revolucionária, controlam a Guarda Revolucionária, controlam a polícia e controlam o exército. Por isso é que eu digo que... E o Conselho dos Guardiões, que por sua vez também manda nas Forças Armadas. Portanto, quem controla isto tudo é o líder supremo e o Conselho dos Guardiões. São eles que mandam em tudo isto. Depois tem, e porquê que está descentralizado? Está descentralizado porque a Guarda Revolucionária controla depois os Basij e depois a polícia também controla a polícia da moralidade. Portanto, tudo isto são estruturas relativamente autónomas, que são células que têm uma estrutura própria e que obedecem a uma hierarquia. E essa hierarquia é comandada em cima com instruções muito precisas, mas que, vamos recordar o Exército Invencível, se acontece aqui alguma coisa nos Basij ou na Polícia da Moralidade ou na Guarda Revolucionária, automaticamente é renovado. Claro. Por isso é que se acontecer Donald Trump achando que matava aquela gente toda, passado nem um dia, já estavam todos substituídos. Vamos avançar, temos 3 minutos até ao final. Vamos lembrar do Hamas e do Hezbollah, como é que aconteceu. Matavam a cúpula, automaticamente no dia seguinte já lá estava outro. A estrutura é a mesma. E por isso é que muitas vezes se fala da morte de líderes, mas não da morte de uma ideologia. Aqui a questão que também há pouco abordávamos, foi apoiado pela Guarda Revolucionária do Irão, sim. Até pela sua proximidade, não é? Pela proximidade, porque eram irmãos de armas. E eram irmãos de armas que lutaram lado a lado. Até o próprio Vahili, que está à frente da Guarda Revolucionária, foi irmão de armas de Mojave. Portanto, e Galibaf também. Portanto, estiveram todos na linha da frente no combate ao Iraque. Quem for ao Irão
Daqui a mais uns tempos espero que já se possa ir com alguma segurança, vê nas ruas de Teherão a fotografia dos mártires da guerra do Iraque. E está lá Vahili, a fotografia dele, está lá a fotografia do Galibaf, está lá a fotografia do Khamenei. Como é que se consegue destruir uma estrutura de irmãos de armas? É difícil. É difícil. E é por isso que se diz que a Guarda Revolucionária tem aparentemente hoje muito mais poder ainda. E agora tem muito mais poder. E há quem tema que tudo isto se transforme numa ditadura militar ou militarizada. Eduarda. Vamos avançar para a próxima imagem. Temos menos de um minuto, Maria João. Temos de acelerar só para dar nota de algo que também aqui já mencionou, a morte do antigo presidente Raisi em 2024. Foi um acidente aéreo de helicóptero. A investigação concluiu que foram causas acidentais. Eduarda. Que relação veio aqui com o Mostabá? Ele era o candidato a líder supremo. Porque era a pessoa mais qualificada em termos teológicos. Em termos da Ayatollah em si, em termos teológicos, era a pessoa mais qualificada. É que tinha mais estudos, mais qualificações. Morreu parece o Dom Sebastião. Morreu num dia de nevoeiro, numa noite de nevoeiro, num helicóptero cujas peças já nem havia no mercado e que era um helicóptero muito antigo. No Azerbaijão. No Azerbaijão, e que morreu contra foi de encontro a uma falésia. É tudo muito estranho, claro. Mas era o principal candidato pela Assembleia dos Espertos para ser eleito. Quem poderá ter feito isto? Estamos aqui só a especular. Claro, vamos passar já para a próxima imagem. A revolucionária para poder eleger aquele que era da sua confiança. Quem quiser saber mais está aqui sempre tudo nos livros. Está sempre nos livros. Persepolis, Marjane Satrapi, que diz uma coisa muito verdade. Quando temos medo, perdemos o senso de análise e de reflexão. O terror paralisa-nos. Além disso, o medo sempre foi o motor de repressão de todos os ditadores. É um tributo que eu faço aqui às mulheres e uma bela mensagem Irão, para nos recordar da importância da democracia. É assim que terminamos. Todos que no Irão sofrem com esta revolução, com esta revolução islâmica, está neste momento nos cinemas o Persepolis, que foi os livros que ela... está neste momento nos cinemas, recomendo vivamente, porque dá para ver e para conhecer um pouco como é que é o Irão na realidade. Muito obrigada. Até amanhã. Vamos